Worms Becker. Bom dia, Flávia Consule, Bruno Villani. Boa semana a todos. Boa semana para todo mundo. André, a gente começou aquele papo dos 7 pecados capitais na última semana e hoje dá sequência, né? Vamos lá, dando sequência, vamos para o segundo pecado capital. Só lembrando você que o estudo aí dos 7 pecados capitais começou lá no século IV, né, com o tal do Evagrio Pôntico. Um oferecimento Evagrio Pôntico. Isso vai dar ideia para nomes aí de criancinhas que ainda não... Então, Evagrio é legal, né? Vem cá, Evagrio. Nossa, maravilhoso. Já nasce com 78 anos. Isso, mas parece nome de remédio também. Você toma 2 Evagrios pela manhã. Um pela manhã e um final do dia. Isso. Não, e para piorar é Evagrio Pôntico ainda, bem diferente. Né? Pôntico é bacana, né? Pôntico. Bom, então começou essa ideia dos pecados capitais nesse século IV com ele, passou pelo Egito, passou pelo Império Romano e terminou lá no cristianismo medieval. Até foi o São Tomás de Aquino que finalizou carimbou ali, né, falando uma promoção, São Tomás de Aquino colocou ali no papel falando, esse então os 7 pecados capitais, fechou, beleza? Isso aí. E daí, a primeira que a gente falou semana passada foi sobre a tal da soberba, né, que é o orgulho, que tem muito a ver com o ego. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inveja, que é o segundo pecado capital. Até se você quiser participar hoje, você pode falar assim, você já sentiu inveja? Ou você já foi alvo dela? Você já teve inveja de alguma coisa, de alguém? Ou alguém já teve inveja de você e atrapalhou os seus caminhos aí? Então vamos descobrir isso. Inveja branca. Isso é a maior balela que já inventaram. Inveja branca. Eu tenho inveja branca dele. Inveja branca. É como uma arma branca, né? Quase isso. Uma faquinha também mata. Do mesmo jeito. Exatamente. A inveja, ela não é só querer o que o outro tem, né? É muitas vezes querer o mal dessa pessoa. Né? Então, bem entre linhas é isso, né? Muita gente fala que é inveja branca, mas na entrelinha tá lá. Branca. Então a inveja é esse pecado capital aí que talvez seja um dos mais silenciosos e mais comuns, né? Aliás, que ninguém admite, mas todo mundo sente em algum nível, né? Então a inveja como um sentimento é aquele sentimento de desconforto diante da felicidade, o sucesso ou conquista de alguém, né? Você já viu que hoje em dia tem pessoas que ficam nervosas porque outra pessoa é feliz, ou ficam incomodadas porque outra pessoa é feliz, né? Eu acho ótimo quando alguém que você não gosta muito, porque não vamos falar gosta de todo mundo. Pra mim não existe, sabe? Você sempre tem aquela coisa, o santo bateu, o santo não bateu. Sim. Agora, querer o mal da pessoa, não, você tem que desejar o bem dessa pessoa, porque ela vai ser feliz, entendeu? Exatamente. E gente feliz não incomoda, Exatamente. não atazana. E tem aquela coisa que a gente já ensinou aqui, vocês já devem ter visto no filme Lei da Atração, se você manda o mal para aquela pessoa, vai voltar o mal para você. Então, é o karma, né? Não adianta. Diz ainda que volta 3 vezes. Então, se você manda com uma boa força ali, volta com mais força ainda. Então, tome cuidado, né? Então, essa inveja, até você tem que ter uma questão, pensar na diferenciação entre inveja e admiração, né? Inveja é esse querer do outro que não pertence a você e você joga praga para aquela pessoa, porque tem mais que você, porque o carro dela é mais bonito. É aquele negócio, o quintal do vizinho, o jardim do vizinho sempre é mais bonito, sempre mais verde. E você acaba tornando isso uma coisa ruim, né, negativa para você mesmo, com essa questão da inveja. E a admiração é outra coisa, né? A admiração, acho que você ter uma referência de alguém, ou de alguma coisa, algum objeto, ou de alguma pessoa, ou de alguma obra, de alguma pessoa em que você admira ela e trabalha a sua vida para que você que tenha apenas como referência, né? Uma admiração por aquela pessoa. Aí sim, acho que funciona melhor, né? Acho que traz mais equilíbrio para a sua vida, quando você admira alguém com bons olhares aí, né? E a inveja também é um sintoma de algo mais profundo, né? Talvez aquele vazio interno, aquela comparação constante de identidade frágil, né, que você tem em relação ao outro.
E a inveja tem muito a ver com o que a gente falou da semana passada, né? Com o ego, né? A inveja e o ego. Que a gente falou a semana passada do orgulho, mas que tem muita referência com o ego. E a inveja e o ego vivem ali juntinhos, né? O ego é aquele que vive de comparação, né? Ele fica medindo as coisas pelos outros, né? E como a gente falou, e ele tem mais que eu, e ele estudou mais que eu, mas e daí? O que você fez para mudar isso, né? Você também estudou mais que ele, você também trabalhou mais que ele, ou você preferiu ficar dormindo em casa, ou preferiu assistir TV, ou preferiu ficar né, jogando baralho, jogando videogame, sei lá, enquanto o outro estava lá ralando para conseguir o que ele tem. E muitas vezes a gente tem essa questão, né? Às vezes não, a maioria das vezes a gente julga as pessoas sem saber o que passou ali por trás daquela pessoa, o que ela está passando naquele momento, ou que ela já passou. O que ela está abrindo mão. Exatamente. As renúncias que ela faz, né? Exatamente, no dia a dia, às vezes uma pessoa pede alguma coisa para você, você fala, mas essa pessoa está querendo isso por causa disso, mas será que é mesmo? Tem que ir atrás dessas questões para ver se realmente é aquilo, né? Às vezes é um probleminha bobinha que você pode ajudar e você vai ser feliz e deixar aquela pessoa feliz ainda. O problema, assim, eu acho que a coisa mais chata, né, dessa questão da inveja é qualquer sucesso alheio parece um ataque pessoal também, né? A pessoa olha como aquilo... A pessoa nem está pensando no outro, nem está fazendo nada em prol de... Não, está simplesmente vivendo a vida dela, traçando o caminho dela, abrindo mão de muita coisa. Sim. E aí o cara fala, fez para me provocar, amigo. Pois é. O sol não está em volta do teu umbigo, essa que é a verdade. E tem gente que vê como ataque pessoal tudo, como né? Como ataque pessoal, exatamente. O cara ganhou uma promoção, é contra mim, nossa. Ou quer me mostrar aí diploma o ego, dele. ele está bem presente, né, nesse sentimento, aquela coisa de você achar que você é tão importante... Sim. Que o sucesso do outro não foi nem por ele, foi Sim, por você. Por você, né? E parece que até as pessoas, por exemplo, vão trabalhar pensando, nossa, o que será que aquele cara vai fazer contra mim hoje para me dizer que ele é melhor que eu? Nossa! Então é complicado, se torna até uma questão até quase patológica. Muitos se transformam em coisas mais patológicas do que o sentido da questão, né? Então essa inveja muitas vezes nasce dessa ilusão de separação, né? De como que o sucesso do outro diminui o nosso valor. Então essa questão da separação também é bem evidente na questão da inveja, né? Aquela questão também de quando vejo alguém brilhando, o meu ego ferido pensa, por que não eu, né? Aquela coisa que a gente acabou de falar, o cara conseguiu uma promoção, mas por que eu não consegui? Daí não é culpa do outro, né? Você tem que descobrir por que você não conseguiu, por que você realmente não conseguiu, por que você não foi atrás, qual foi o teu mérito para receber tal coisa e qual foi o mérito dele para receber tal coisa. E o que o ego quer o que o outro tem, mas não pode querer pagar o preço, né, que o cara pagou. Então às vezes você quer ter o que o cara tem, mas você não quer pagar o preço. Aí é uma questão difícil, né, de você tentar equilibrar esse momento para você entender que teu ego... lembra que a gente já falou aqui, né? Que o ego não é uma terceira pessoa, é você... É tu. É tu, meu amigo, se vira. Então encontra aí o teu erro, tua discrepância aí com o mundo para você encontrar qual que é teu caminho correto para sair dessa loucura do ego... mandando na sua vida e deixando você perdido, né? Muitas vezes bem perdido, inclusive. Então a inveja na verdade não é sobre o outro, né? Sobre quem eu me tornei diante do sucesso do outro. Se você tem essa visão de quem você se tornou em relação ao outro, é a inveja. Não tem como falar que é inveja branca, porque não tem como. Olha que interessante, André. Tem estudos com neuroimagem, onde os pesquisadores observaram que ver alguém sendo bem-sucedido pode ativar no cérebro áreas associadas à dor. Ou seja, a inveja realmente dói, gente. Então. Dói. Por outro lado, quando a pessoa invejada sofre uma queda, por exemplo, né, perde emprego, ela é humilhada de qualquer forma, o invejoso, quem sente essa inveja,
ele tem uma liberação de dopamina, o que dá uma sensação de prazer. É um fenômeno chamado por cientistas, é um termo alemão que eu não vou nem me arriscar aqui a falar, mas é algo assim, ó, Schadenfreude, que significa alegria pela desgraça alheia. Imagina que coisa horrível. Então quase se torna patológico, com sentir dor, né, do negócio. Ativa lá córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior, que eu nem sei onde fica esse. Né? Mas tem essa patologia incrível, né? Até em relacionamentos, por exemplo, quando você se separa de tal pessoa e a tal pessoa consegue achar outra, vamos dizer, alma gêmea em que se dá bem, vira feliz na vida e você fica com aquela dor eterna, até virando questões mais perigosas de querer até matar as outras pessoas por inveja, né? Às vezes em questões amorosas assim se torna uma patologia perigosa até, né? E tem uma frase que diz assim, ó: a inveja é o espelho do que você gostaria de ser, mas ainda não permitiu. Então a inveja é essa permissão que você deve se dar, né? Para você não seguir esse caminho maluco de ficar invejando a felicidade dos outros. E tem muito disso, né? As pessoas se sentem mal mesmo por ver as pessoas felizes. É incrível isso. Você não suporta aquela pessoa sorrindo ou abraçando outras pessoas. Tem pessoas que não tem nem amigos, né, para dizer que é um verdadeiro amigo ali, né, para poder abraçar, para poder conversar, para poder dizer que está mal, para poder dizer que está bem. E até essas invejas de amizade são coisas assim, talvez pareçam pequenas, mas você acaba tomando atitudes mais agressivas interiormente e daí você acaba expondo isso exteriormente, né? André, tem uma pergunta. Na questão energética, né? Já que somos feitos de energia e tudo mais. Os quântons, os íons e os elétrons. Isso. Quando a gente percebe, porque claro que você percebe, né? Quando alguém inveja, a expressão física da pessoa muda, o jeito de falar, usa-se muita ironia, né? E tudo mais. Você acaba percebendo. Existe algo para bloquear isso? Porque eu acho que muita gente pensa isso. A Jade Picon lá no reality fala, eu tampo o umbigo, eu coloco um esparadrapo que é a entrada aí da energia e tal. Existe um jeito da gente bloquear isso? Porque assim, às vezes é invejado, mas nem sabe que está sendo invejado, né? Aí talvez isso até seja já um bloqueio natural. A pessoa não gasta energia pensando na inveja do outro. Sim. O que é bacana. Sim. Agora, quando a pessoa sente, sabe que tá vindo inveja dali, às vezes a pessoa fica apreensivo, né? Fala, nossa, tô sentindo essa coisa, e começa a acontecer coisa, né? Sim. E você fica mentalizando isso. Existe alguma técnica aí para dar esse bloque? Eu acho que a pessoa que é altamente poderosa, ela nem se preocupa com a inveja do outro, entendeu? Ela sabe, onde ela for, ela sabe, não vou me preocupar que eu tenho inveja porque eu sou... Não é quer dizer eu sou o superior, mas é que você já atingiu um nível de evolução consciencial que você não precisa se preocupar com inveja. Não entram, por exemplo, eu acho que dentro de todos os 7 pecados capitais ali, nenhum deles Jesus tinha, Gandhi tinha, Martin Luther King tinha. O que eles tinham, o foco deles era ajudar as pessoas. Então essa percepção de ajudar o outro, acho que nenhum dos 7 pecados capitais entra na cabeça dessa pessoa que está sendo invejada ou atacada, né? Acho que não passa pela percepção dela. E a energia dela é tão poderosa, tão forte, que é inabalável, não tem como penetrar nela. Aí pessoas que são mais, que acreditam nessa questão de inveja, essa questão de tampar o umbigo realmente é real mesmo. Tanto tampar o umbigo até em sonhos, se você lembrar de conseguir tampar o umbigo em sonhos, porque as energias são roubadas também em sonhos, né? Então, se você lembrar de pelo menos colocar a mão no umbigo quando estiver sonhando com alguma coisa ruim assim, é válido também, funciona. E mão do umbigo, tem gente que põe até papel alumínio no umbigo, grudado ali com micropores, sei lá. Tá, gente? Piercing não dá. Se bem que tem uns que cobram o umbigo inteirinho, também tá. Daí até serve. Quem tem o umbigo pra fora, não precisa. Já tá eliminando. Já tá batendo e voltando. Deve estar cheio de gente olhando o próprio umbigo agora. Aquele umbiguinho que é saltadinho, sabe? Aí já faz um escudinho. Já faz um escudo.
Mas tem essa questão. O umbigo, na verdade, por ser uma questão energética e vital da nossa vida, é um Tem símbolo. Tem o cordão, né? O cordão de prata que sai do umbigo, do chakra. Tem no chakra, mas o cordão é realmente o cordão é na nuca mesmo. É o cordão, na nuca? Mas tem ligações com Gente, todos os chakras. achei que era no umbigo. Não, tem uma ligação mais materna, né? Mas o nosso chakra mais poderoso na questão energética é o plexo solar, né? O que fica nessa região do umbigo mesmo. Por isso colocar a mão ou colocar algum objeto, um papel alumínio. Minha realmente. filha, você que está saindo de casa agora, você coloca silver tape ali no umbiguinho, entendeu? O silver tape já ajuda. O problema é tirar depois. Uma fita crepe, entendeu? Fica peludinho, melhor Quem tem um umbigo mais panelinha, assim, forma algodãozinho, tira o algodão. É panelinha, Põe a fundo. Uma panelinha. Junta algodão. Isso, faz o algodãozinho, aí você tira o algodãozinho e põe o esparadrapo. Exatamente. Ou um bombril, né? Já que. Daí já ajuda, é melhor, né? Fale como é o seu umbigo. Daí a gente vê o que dá pra pôr. Umbigo. Tem gente que fala imbigo. Imbigo, né? O imbigo. Então tampe o seu imbigo, por favor. Para você não sofrer esses ataques energéticos. Ô, André, tem gente que fala assim, a grama do vizinho parece mais verde, regue a sua. Tipo, então. Você está cuidando do vizinho, esquece da sua, né? Daí a sua vai ficar seu cinza. Terreno vai ficar fraquinho, cheio de erva daninha. Isso acaba batendo na questão do ego de novo, né? Então é sempre essa questão do André, ego. mas tem gente que também adora provocar a inveja do outro. Parece que gosta, né? Cruz, credo. Parece que é um jogo que ele adora jogar isso. Mas isso faz mal, gente. Pois mas tem pessoas que gostam. E tem pessoas que acham que tá certo, entendeu? Como a gente sempre fala aqui nos nossos encontros, Hitler achava que ele estava certo. Então tem pessoas que acham que também está certo fazendo essas coisas ou esses ataques. Às vezes, inclusive, inconsciente, né? As pessoas têm algumas... A inveja, ela é do ser humano, né? Na verdade, assim, é uma caixinha de Pandora aí fala-se dos 7 pecados, mas a gente é torto também, né? Tem esse lado todo falho e tal, e aí que entra essa construção, né? A próprio Freud falava que a inveja realmente era um componente natural da nossa vida, mas ele era perigoso quando ele era reprimido, né? Aquela outra filósofa Melanie Klein também falava que a inveja é algo primitivo, é um desejo de destruir aquilo que o outro tem para você, né? Pela sua percepção. Então é muito difícil. E Jung falava isso também dentro das sombras, né? O Jung fala que todas os 7 capitais ali são sombras, né? Nossas sombras. E a inveja realmente é essa questão de não aceitar o que o outro tem em relação a mim. Por que ele tem e eu não tenho? É isso que a gente vem falando até agora. As redes sociais, elas dão um gancho para isso, né? Esse scroll infinito de desejos e disparar sentimentos, né? Eu acho que ela acaba deixando um pouquinho mais acelerado esse lance da inveja. Sim, a gente acha que até como um substantivo a gente chama do palco da comparação, né? Porque, eu já vejo assim, não, né? Me irrita e eu saio fora. Não, eu também. É muita coisa pra minha muita cabeça. Coisa, né? E chato, né? Você perde tempo, você está perdendo tempo nas redes sociais dando scroll ali. Em vez de ficar dando scroll meia hora, vai ler um livro. Vai ler o livro do ego, inclusive. Vai lavar uma louça, uma guarda-roupa. Vai jogar água na tua grama. Tá lá invejoso com a Virgínia, com aquele tanquinho sarado. Ela vai malhar. Enquanto vê, a Virgínia vai malhar. Exatamente. Essa é a função. Olha lá que tá ruim e muda, né? Senão, se você não mudar, ninguém vai mudar para você. A gente sempre fala isso aqui nos encontros. Dentro também da questão da inveja na espiritualidade, a gente falava, algumas religiões tratavam a inveja como, por exemplo, no cristianismo, é um dos pecados mais condenados, né? Porque ele envenena o teu coração. Envenena o coração quer dizer teu ego invadindo a tua centelha divina e não deixando ela se expor, né? E você vive vive dando valor ao ego, ou seja, o ego te domina de qualquer forma. No budismo eles chamavam de devesha, que é aversão, né? Um veneno, o ego, a inveja seria um veneno mental contra a sua iluminação, né?
Os orientais sempre têm essa questão da iluminação do teu interior sendo agredido por essa questão do ego. E nos Vedanta, a inveja é o resultado da tua ignorância, né? A ignorância da tua verdadeira natureza do ser, né? Então lá os orientais sempre estavam preocupados com essa questão de você ser e não ter, né? O ser e ter são duas coisas. O ter é mais ego, né? E o ser é tua hierarquia espiritual real, né? Que funciona. E a inveja, como a gente já falou, é um karma, né? É um karma que você carrega, que você projeta na tua vida. E esse karma, às vezes, vai de vida após vida. Às vezes você morre aqui morrendo de inveja, literalmente morrendo de inveja das pessoas, volta na tua vida, morre de inveja de novo, volta na tua vida, morre de novo, e fica nesse ciclo que alimenta nosso sistema, né? E a inveja é um deles. Aliás, acho que todos os 7 capitais aqui que a gente vai falar durante esses encontros são esses mecanismos utilizados para a gente ficar preso nesse sistema que a gente vive e ficar vindo e voltando e nunca despertando para uma outra consciência para acabar com essa questão de achar que o outro é melhor, ou dos 7 pecados capitais em si, né? E espiritualmente falando, a inveja bloqueia, né, o teu fluxo de abundância. Ou seja, se você só pensa no que o outro tem e você não pensa em você, você acaba não planejando, né, tua abundância, e você fica perdido. E acaba não prosperando, porque você não pensa em nada, não planeja nada, não define qual que é o teu projeto de vida. A gente sempre pergunta aqui, né, o que você veio fazer nessa vida. E daí você não tem tua missão fica zerada. Você fica perdido tentando catar moscas com um pauzinho chinês. Né? Com hashi. Sr. Miyagi. Isso, Sr. Miyagi. Não vai pegar nenhuma, né? Então é difícil. Então, gente, como que a tua inveja se manifesta, né? Ela é, às vezes, disfarçada de crítica, né? Você fala, nem é tudo isso, ele nem é tudo isso, ou ele nem tem tudo isso também, não é assim. Então, é um certo disfarce para você alimentar teu ego e disfarçar ali a tua inveja. Ela geralmente acontece como também sarcasmo ou como deboche. Ele não é tão quieto, não é assim. Ai, nem é tão bonito esse Tesla. Exatamente. Eu nem queria. Nem queria com aquele olhão, né? Que nem tinha acabado. Aliás, vem da palavra em latim, né? Invidia, que significa não ver. Isso, então. A pessoa não vê o que ela tem, olhando só o do outro e exatamente. Desdenhando. Desdenhando, exatamente. Debochando. Debochando. E aí nunca vai ver, né? Não tem como. E ela é, de certa forma, uma autossabotagem, né? A gente sempre fala, né? Ele consegue isso porque ele tem sorte. Né? Filhinho de papai. Já nasceu em berço de ouro. Mas ele foi atrás, méritos dele, né? Se você não foi atrás, fica esperando, na berlinda aí esperando. E na parte da espiritualidade eles falam muito, mas ele é guru, né? Ele é iluminado, ele é um ser ascensionado, porque por isso que ele consegue tudo, por isso que ele cura as pessoas, mas ninguém vê ele acordando cedo. Então, e o que ele faz, né? Dormindo tarde. E que tipo de oração que ele faz para ganhar tudo isso, né? Que você não faz, ou que tipo de meditação ele faz que você não faz. São muitas dessas questões que a gente sempre fala para você olhar o teu, olhe para si. O teu, né? Olhe para si. E vai ver sombra e não se assuste, né? Porque a gente vê, lógico, quando Sim. você entra, você olha para você, tenta ver você como você olha o outro, né? Com o mesmo olhar assim crítico que você exatamente. Olha o outro, olhe para você. Exatamente. Onde eu estou errando? É complicado, ninguém gosta. Sim. Mas é um exercício necessário, né? Quase quando você vai no psicólogo, duas pessoas que você não... inclusive, uma dica, 2 pessoas que você não pode mentir na sua vida,
é para o seu psicólogo e para o seu advogado. Eu colocaria mais uma, para o médico também não pode mentir. Então não minta, senão você está mentindo para você mesmo, né? Não, doutor, tá tudo certo. Não, eu comer gordura, jamais. Jamais. Então, Ó, a Jennifer mandou o seguinte, ó, tem um colega médico que quando estamos de plantão na emergência na UPA, ele fala, tampem os umbigos para não atrair coisa ruim. Olha lá. Aí, ó, viu? Ele já sacou, ele já porque, entendeu. veja, hospitais, né, esses lugares, até igrejas, templos, enfim, todo mundo que vai lá não está tão de boa, não. As pessoas vão em busca de ajuda. Exatamente. Né? Então, a energia está meio bagunçadona ali, né, Sim. André? A energia dos hospitais tem dois lados, né? Tem a energia da cura, porque existem muitos seres ali, muitos intercedendo pela cura das pessoas, porém tem outros seres que vão ali para sugar a tua energia e te deixar mais negativo ainda, porque às vezes essa negatividade alimenta os outros seres que não são dessa dimensão. E eles vão lá tanto para ajudar quanto para se alimentar do mal. Então o hospital tem essas duas questões, né? Por isso que hospitais, às vezes até em filme de terror, né? A gente vê bastante coisa de hospital, relacionado ao hospital, que tem essa questão dos dois lados da cura e do mal. Então é complicadinho. Mas esse médico aí acertou. Tem que tampar o umbigo mesmo. Põe a fita crepe. Tampa o umbiguinho. Põe a fita crepe pra jogo. Micropore. Tem umas até com band-aid colorido. Vale tudo. Exatamente. É engraçado, né? Daí a pessoa vai pra praia, todo mundo vê aquele quadrado no umbigo. Você sabe tampar o umbigo. Mas principalmente não se importe, né? Eu acho que você ter outro foco, né? Focar no que... É isso que a gente fala sempre aqui, né? Foco. Esse é o melhor tapa-umbigo. Sim, o teu foco, a tua prosperidade depende disso, né? Ter foco. Ter foco nos teus objetivos. Se você não tem foco, você fica olhando os objetivos dos outros. E fica com inveja dos outros no final das contas. Então, cure-se, reconheça a sua culpa, né? Você tem que ter pratique essa tua autoaceitação, troque a sua comparação por tua inspiração. Inspire-se nas pessoas. Admire. Isso, é bem admire. Diferente admirar e com invejar, certeza. né? Crie uma pessoa como referência e veja o que ela conquistou. E veja também o quanto ela teve problemas na vida para tentar chegar no ponto de equilíbrio dela. E celebre isso com a tua prosperidade, que a tua admiração seja a sua prosperidade em relação aos outros e não fique... Vá regar sua grama. Sua grama. Senão não dá certo. Muito bem, né? André. Muito mais lá nas redes sociais. Nós temos @QuantumDocs. Você pode entrar lá e tem bastante informações. Tem o nosso YouTube, tem o nosso Spotify também, tem o nosso canal que é o quantumdocs.space. Lá você também encontra vários canais que direcionam para outros canais de estudo aqui da Quantum Docs, ok? Muito bem. É isso aí. Valeu, Andrezinho. Valeu. Até Obrigado. a próxima. Até a próxima. Mix 7 horas, a gente vai fazer um rápido intervalo